Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre Adolescência, nova minissérie britânica original Netflix que já entrou para minha listinha de favoritas do ano. Quiçá uma das minhas favoritas da Netflix como um todo. Sério, gente, eu fiquei sem palavras assistindo ela do começo ao fim. É uma história intensa, ousada, com uma execução que hipnotiza e tudo é sustentado por atuações fantásticas. Assim, gente, é coisa de outro mundo mesmo. É uma experiência realmente única. E nesse vídeo aqui eu faço uma análise sem spoiler para apresentar ela para vocês. E num segundo momento faço uma análise dos episódios com spoiler. Mas calma, que eles apenas começam nessa minutagem que está aparecendo aqui em tela, ok? Antes de avançar no vídeo, eu deixo aquele lembrete para você se inscrever no canal se ainda não é inscrito. Dito tudo isso, agora sim, bora papear sobre essa minissérie espetacular. Bem, pessoal, a minissérie Adolescência começa com a prisão do adolescente Jamie Miller, de apenas 13 anos. Ele é acusado de matar uma colega de escola brutalmente na noite anterior. A família Miller é pega completamente de surpresa quando sua casa é invadida por homens armados até os dentes, como se estivessem prontos para prender um terrorista altamente perigoso. Eles ficam atordoados e sem entender como o filho deles está sendo preso. Como poderia um garoto de 13 anos justificar um esquema tão grande de prisão? Certamente só pode ser um grande engano. Porém, a verdade nua e crua logo vem à tona, apesar do garoto insistir na sua inocência. Olha, pessoal, honestamente, eu não tenho nem o que criticar nessa produção de um ponto de vista negativo. Tudo que eu vou fazer aqui para vocês mesmo é exaltar a qualidade dela e te convencer que você não vai se arrepender de assistir ela. A primeira coisa que vocês precisam saber é que ela é bem redondinha, com uma proposta de 4 episódios longos de 1 hora de duração e todos são feitos num plano sequência. O que encontramos em Adolescência é um trabalho espetacular, super bem coreografado, onde absolutamente todos os detalhes comunicam algo. Não é somente uma câmera que fica perambulando, seguindo os personagens no desenrolar do episódio. Quando eu comecei essa série, fui completamente no escuro, viu, gente? E eu não sabia que os episódios seriam gravados em uma única tomada. E eu fiquei muito surpresa ao me dar conta do que estava acontecendo ali. Isso porque os episódios são carregados de muita tensão. O próprio ato de abertura, gente, é uma coisa assim, ó, chocante. Uma mega operação para prender um moleque magricelo de 13 anos que chega a fazer xixi nas calças de tanto pânico diante da situação. E tal como os personagens que são pegos de surpresa em cena, o público também fica completamente perdido. E é curioso porque todos os episódios, apesar de apresentarem contextos completamente diferentes, contam com uma essência que torna a experiência muito cativante. Todas as revelações que temos em tela são inéditas, não somente para o público, mas também para os personagens. Ou seja, vamos nos surpreendendo junto deles. E só para fazer um breve resumo para vocês, o primeiro episódio narra todo o processo de prisão do adolescente. Então, acompanhamos ele de van até a delegacia e toda a burocracia que ele é submetido. Pode parecer que vai ser meio chato acompanhar toda essa burocracia, mas o contraste do lembrete, que é praticamente uma criança que está passando por tudo aquilo, é o que torna tudo tão hipnotizante. Já o segundo episódio gira em torno dos detetives responsáveis pelo caso, tentando encontrar informações sobre a arma do crime na escola em que o garoto frequenta. É um episódio que consegue assumir muitas formas diferentes, ao transferir o foco com facilidade
dos detetives para os adolescentes da escola. Fora que eu gostei muito da execução do final dele, viu? É uma coisa bem explosiva, mas que praticamente não tem ação. No geral, todos os finais de episódios são muito bem feitos. O terceiro episódio parece um filme fechadinho em si próprio. Ele acompanha uma profissional tentando traçar um perfil psicológico do Jamie. E o desenrolar dele é basicamente a conversa entre esses dois personagens. Eu não posso nem dizer que esse episódio é um show de atuação, porque eu estaria sendo injusta com os demais episódios, porque todos são muito bem protagonizados, mas esse em particular é a oportunidade que temos para visualizar o talento do Owen Cooper, o jovem que interpreta o adolescente. E tudo que posso falar para vocês é que ele é um ator mirim estreante que merece muita atenção no futuro, viu? No quarto e último episódio, temos um grande salto temporal e acompanhamos um dia em particular da família do adolescente tentando sobreviver após essa tragédia, e ele é certamente o mais doloroso de se assistir, mas ao mesmo tempo o mais emocionante também. E como eu tenho certeza que vão perguntar qual é a música que toca no final desse episódio, porque ela caiu como uma luva dentro da narrativa dele, saiba que ela se chama Through the Eyes of a Child, da cantora Aurora, que por sinal, gente, é uma baita cantora, viu, gente? Fica a dica. Uma outra curiosidade sobre essa minissérie é que ela foi dirigida por Philip Barantini, que já trabalhou anteriormente com Tomadas Únicas, especialmente no filme O Chefe, de 2021. Inclusive, ele repete a parceria de sucesso com Stephen Graham, o ator que vive o pai do adolescente na minissérie. Ela foi roteirizada por Jack Thorne, que recentemente teve outro título lançado pela Netflix, a minissérie Cidade Tóxica, que também merece a sua atenção e inclusive tem vídeo aqui no canal, ok? Além dele, o ator que faz o pai, o Stephen, que eu já mencionei aqui pra vocês, roteirizou a série junto do Thorne. Inclusive, a ideia original foi dele, após ver uma notícia sobre um caso similar. Aliás, a série traz à tona uma discussão muito atual e relevante, que é a onda de crimes com facas, que são praticados por jovens. Na segunda parte do vídeo, eu comento um pouquinho mais sobre isso. Em adolescência, temos um crime, um suspeito, e fatos comprovados que nos dão um veredito antes mesmo de sequer haver um julgamento. Mas o mais curioso é que essa história segue um caminho fora da curva ao ser comparada com outras produções. Ela não foca em uma coleta de provas ou sequer é projetada para um grande clímax que resultaria num julgamento. Não. Ela não é um típico drama policial sobre um crime brutal. Eu até deixo aqui para vocês um spoiler do bem. Não temos nessa série um julgamento ao final da trama, porque ao decorrer do desenvolvimento dela, fica muito claro que esse não é o objetivo final da narrativa, que traz um desenvolvimento muito mais focado no âmbito psicológico por trás de tudo aquilo. Não é sobre compreender se o garoto realmente cometeu o crime ou não, mas sim compreender por que ele pode ter feito aquilo. A adolescência é uma história sobre a perda trágica da adolescência, discute sobre as expectativas da sociedade sobre o que significa a masculinidade nos dias atuais e traz um alerta poderoso para os pais que acreditam que seus filhos estão longe de perigos por estarem reclusos em sua própria casa. A segunda parte do vídeo é muito importante porque eu apresento as motivações do crime cometido pelo Jamie e o porquê você deveria prestar atenção na discussão que a história traz, sobretudo se você for mãe ou pai. Mas aviso que a partir desse momento teremos spoilers no vídeo. Então, se você preferir, pausa aqui e vai conferir a série e depois volta para assistir o resto do vídeo e papear nos comentários comigo, beleza? Aliás, se eu te convenci a assistir essa série antes de pausar o vídeo, me conta aqui embaixo, por favor. E para você que pausa o vídeo agora,
Beijinhos e tchau, tchau! Agora, se você segue comigo, bora mergulhar em adolescência com um pouquinho mais de profundidade. Bem, pessoal, a adolescência é uma série que aborda um tema muito sensível e sério. O aumento do número de crimes com facas, especialmente no Reino Unido, que é onde a série se passa. Nos últimos anos, muitos casos foram noticiados de jovens que usaram uma faca para cometer homicídios e com alguns chegando até mesmo a acabar com a própria vida posteriormente. Essa realidade, infelizmente, não é muito distante da nossa não, viu? Há exato 2 anos, um garoto de 13 anos entrou com uma faca numa escola na Vila Sônia, região oeste de São Paulo, que por sinal é bem pertinho de onde eu moro, e feriu alunos e professoras, resultando na morte de uma de 71 anos. Inclusive, é por isso que a estação Vila Sônia da linha amarela foi rebatizada como Elizabeth Tenreiro, para manter sua memória viva. Então, já respondendo uma dúvida que muitos possam ter, a adolescência não é baseada em nenhuma história em particular, mas é altamente inspirada por histórias como a que eu já citei acima. E assim, apesar do Jamie constantemente afirmar que é inocente, no final do 4º episódio, ele finalmente aceita seu destino e chegou a hora da verdade vir à tona. Ele reconhece para seu pai, no dia do aniversário do homem, gente, que belo presente, viu? Que finalmente decidiu se declarar culpado. É algo horrível de se ouvir, mas ao mesmo tempo era necessário que sua família ouvisse isso, pois a falta de coragem dele de reconhecer seu ato apenas era mais um lembrete para seus pais que eles falharam com ele. Por sinal, um dos muitos lembretes, porque, como assistimos no último episódio, o tempo todo a vida os lembra do que houve com Jamie e como essa família jamais será a mesma. Inclusive, o episódio final é muito esclarecedor no sentido de refutar a ideia de que a família do adolescente poderia ser responsabilizada de alguma forma. É perceptível que a família dele era bem estruturada, o pai é um homem trabalhador honesto, a mãe é compreensiva e a irmã parece ser uma moça muito inteligente. Porém, contudo, todavia, o garoto ainda assim se perdeu. E por mais que houvessem muitas coisas que seus pais pudessem ter feito diferente, não dá para culpabilizar eles na mesma medida que o Jamie. E particularmente achei a série muito esclarecedora e necessária ao apresentar o universo da manosfera ou machosfera, como vocês preferirem chamar. Eu sempre decidi ser meio alienada e não adentrar muito no mundo dos red pills e coisas assim, gente, porque toda vez que aparece alguma coisa relacionada a isso, eu sempre acabo passando muita raiva se leio ou assisto coisas sobre. E a adolescência me foi muito útil, porque finalmente me deu um estalo para ir a fundo nesse universo deplorável que existe dentro das redes sociais, dentro desse submundo, viu, gente? Cheio de ódio e desprezo a mulheres. Basicamente, na minissérie fica explícito que foi uma série de fatores que levaram Jamie a matar sua colega de classe, mas todos os motivos estavam diretamente interligados. Baixa autoestima, o fato dele ser vítima de bullying e o acesso fácil às discussões incel. Segura esse termo aí que eu já falo sobre ele. Resumidamente, a moça que ele esfaqueou brutalmente, a Kate, teve seus nudes vazados e o Jamie sentiu que essa seria a chance dele com ela. Afinal, nas palavras dele, apesar dela ser muito retinha, ele estava disposto a tentar algo com ela, já que neste momento ela estaria fragilizada pela situação e seria uma presa fácil. Era a chance dele com ela, já que somente assim ela poderia dar uma chance para um garoto feio como ele. Acontece que a Kate não queria nada com ele e ainda o acusou publicamente de ser um incel no Instagram, o que deixou ele furioso e por isso
ele vai lá e faz o que faz com ela. Essa motivação por trás do crime é crucial para a gente compreender o pano de fundo que existe em adolescência. Na trama, muitos termos são mencionados e eu vou tentar descomplicar eles aqui para vocês. A tal manosfera que eu mencionei aqui é uma rede de comunidades masculinas online contra o empoderamento das mulheres e que promovem crenças antifeministas e sexistas. Muitas vezes, elas são formadas por grupos supremacistas e extremistas, mas há uma comunidade em especial que ganha destaque nessa minissérie, os incel. A expressão vem da junção das palavras celibatários e involuntários em inglês, e é bem literal o significado dela. São homens que se autodenominam assim, pois as mulheres os tornam celibatários. Eles estão cheios de raiva e acreditam na ideia que eles perderam na loteria genética e não há nada que possam fazer a respeito disso. Para eles, todas as mulheres só buscam dinheiro, são promíscuas e manipuladoras, sendo identificadas como Stacys, as mulheres atraentes, as mulheres que eles desejam, mas não podem ter. Esses guris se consideram muito feios e jamais serão considerados chads, ou seja, homens que são musculosos, têm volumes em partes que vocês sabem quais são, né? Tem um maxilar marcado. Ou seja, é um bando de jovens que não tem um pelo na cara ainda e um bando de marmanjos com baixa autoestima que responsabilizam mulheres bonitas pela sua solteirice. Na série percebemos que o Jamie tem exatamente esse perfil. O menino nem feio é, mas assim se declara, e daí deriva a fúria dele com a rejeição da Kate. Ele fica pé da vida de ser chamado de incel. Mas, minha gente, o que ele é no final do dia, se não isso? E esse grupo acredita que a crueldade é um defeito comum das mulheres e se sentem oprimidos pela luta por igualdade de direitos entre gêneros. Por isso, esse grupo não somente incentiva que seus membros se matem, já que jamais conseguirão deixar de serem grandes virgões, como também façam isso somente após descontar em mulheres toda a sua fúria. Inclusive, incentivam que eles entrem armados em escolas, viu, gente? Já o que diz respeito aos Red Pills, é um movimento que disturba a ideia da pílula vermelha e também azul vistas em Matrix. Segundo a galera Red Pill, as mulheres não são confiáveis e não prestam para além de vucu-vucu, né, minha gente? Ou seja, a minissérie explora como a masculinidade é tratada nas redes sociais e como esses grupos acolhem e recrutam seus membros. E fica claro que o Jamie é um exemplo dos perigos reais que eles apresentam. E algo que eu acho bem curioso é que no primeiro episódio, na primeira cena, fica muito claro o contraste entre o primeiro momento que somos apresentados aos dois policiais lá, aos dois detetives, e logo o que vem adiante, que é aquela invasão super brutal na casa do adolescente. Ou seja, é tratado tudo aquilo com muita naturalidade, como se a equipe de polícia já estivesse acostumada a fazer esse tipo de prisão com adolescentes, só evidenciando aí um pouco mais da banalidade que se tornou esses casos de crimes com facas e de violência. E fica a minha dica, se você se sente tentado a participar desses grupos, se essas conversas te atraem, meu amigo, você não precisa estar na internet conversando e ouvindo essas pessoas. Você precisa de uma terapia, por favor, ok? Pais e mães, prestem atenção nas conversas que seus filhos estão tendo online e também se eles estão ou não sendo potencialmente vítimas de bullying. É muito importante conversar sobre isso. E eu quero saber agora a opinião de vocês. Me conta aqui nos comentários o que você achou dessa produção. E eu te agradeço por ter assistido o vídeo até agora. Não esquece o like, se inscreve no canal e a gente se vê numa outra oportunidade. Beijinhos e tchau, tchau!